Bem-vindos ao nosso Pode Sim, eu sou o Carlos Luiz. Hoje nós vamos dar continuidade a nossas reflexões do livro A Grande Espera. Vamos acelerar um pouco, já estamos quase no final do livro. Para quem esqueceu, acho que não esqueceu, né? Mas quem não ouviu o programa anterior, nós refletimos, nós mostramos o encontro de Marcos, Lisandro e outros essênios com Cristo, né? Com o adolescente Jesus de Nazaré. A partir desse encontro, nós não narramos todos os diálogos do Cristo com eles, por isso pedimos, sugerimos que quem queira conhecer melhor, leia o livro, mas o fato é que depois de todo esse encontro, Lisandro, Marcos e os essênios resolveram ir anunciar as boas novas a outros essênios, né? E dali iniciar a missão deles de pregação do cristianismo no mundo. É muito interessante, porque antes do próprio Cristo ter a sua, o que a gente chama, né, de missão pública, quer dizer, os essênios, né, um grupo de cerca de 50 pessoas, já começou a explicar, né, que a lei mais importante do universo, ou da Terra, ou da revelação, como queira, é a lei do amor. Então, esse é o ponto central da doutrina do Cristo. Enfim, então eles partem, estão rumo a Jerusalém e, em determinado momento, eles se reúnem para fazer um estudo de um texto do Antigo Testamento. Eu vou ler apenas o comentário final desse diálogo muito interessante que está no capítulo 41 do livro A Grande Espera, certo? O capítulo se chama Meditações e Certezas Novas. Eu vou ler a conclusão desse estudo feita por Lisandro. Vou ler pausadamente e a gente vai comentando porque, acredito eu, tem muito a nos ensinar, né? Mesmo sendo um texto, né, de um comentário feito há 2000 anos atrás. Vamos lá. Continuou o ancião. Há vários milênios, a humanidade vem se debatendo nas garras da ignorância às leis do amor. Tivemos ensejos múltiplos de marcar um encontro definitivo com a nossa felicidade, através de variados compromissos junto ao Pai, em favor da marcha do progresso das criaturas. Todavia, estivemos sempre presos aos tentáculos, ora da fantasia, ora da vaidade, muitas vezes agrilhoado ao egoísmo e a outros tantos prisioneiros do orgulho, quase sempre buscando a satisfação das íntimas vaidades. Abeiramo-nos no manancial do saber para depois acomodarmos-nos nos círculos da exibicionice tão nociva quanto inoperante e tola. E aqui esse trecho eu acho que merece uma reflexão um pouco difícil, certo? Mas acredito que oportuna, né? Lisandro fala, então, da nossa história milenar, quer dizer, há milênio nós estamos adiando um compromisso com Deus que significa nossa felicidade, né? Apesar dos convites ao longo dos milênios. Obviamente, ele está nos também referindo aqui que a vinda do Cristo, da grande estrela no mundo, é mais um convite, né? Ou então é o convite. E a reflexão que eu quero trazer um pouco mais para perto aqui da nossa pele é a seguinte: por que nós não conseguimos isso? Por que tantos milênios de dor e sofrimento que poderíamos evitar? E aí ele diz, né? Quase sempre nós estamos buscando a satisfação íntima das vaidades. E hoje eu me pergunto até que ponto nós ainda somos prisioneiros dessa satisfação íntima. E é interessante a palavra íntima, porque talvez torne ainda tudo mais complicado, porque muitas vezes é oculto. Nós estamos lá na atividade, estamos fazendo uma série de coisas, mas se a nossa busca íntima não for da necessidade do outro, né, como ensina o adolescente Jesus de Nazaré,
mas a satisfação da nossa vaidade, nós estamos mantendo um padrão milenar. E aí eu às vezes me preocupo, né? Permito-me contar experiências minhas, né? Talvez seja de vocês ou não. Mas me preocupa quando eu vejo algumas pessoas que se tornam espíritas e muitas vezes dizem: eu quero ser palestrante. Não conhece a doutrina, não tem um talento particular, não tem uma formação na área, não que tenha que ter, mas assim, não há nada que justificasse essa ansiedade, salvo a íntima vaidade. Porque é que aparece. Outras vezes eu quero ser o presidente da instituição, ou o diretor e etc. É importante a gente pensar um pouco. Queremos isso para servir? Ou queremos isso para a satisfação das nossas íntimas vaidades? E aí me perdoe também uma observação do outro lado. Será que nós não temos uma relação de íntima vaidade com aqueles que estão ali na vitrine, que aparecem mais, né? Os palestrantes, os nomes importantes, os nomes famosos. Será que às vezes nós não corremos o risco de gerar um padrão de troca de satisfação de íntimas vaidades? Digo isso porque, assim, já fiz muitas palestras, hoje o tempo não dá tanto, mas é interessante como as pessoas começam a nos tratar diferente quando sabem que somos palestrantes. É incrível, você chega no centro, quando você não é conhecido, tudo bem, seja bem-vindo, obrigado. Quando você fala que é o palestrante, a pessoa já muda. Às vezes excessivamente. Então, sabe, vamos ter um pouco de cuidado com isso. Ótimo, se você quer contribuir nessa área, tudo bem. Mas não vamos, nem quem ouve, nem quem fala, cair na ilusão que isso significa evolução espiritual, que é um setor especial porque aparece. Vamos ter um pouco de cuidado com isso. Somos pessoas normais. Existem missionários? Existem, são exceções, né? Não sou eu, não é 99% de vocês. Quer dizer, vamos ter um pouco de calma e vamos buscar a nossa transformação, a nossa cota, e não se aproximar de alguém que talvez seja evoluído ou, enfim, ou tratado de uma maneira excessivamente especial porque fulano é conhecido. Talvez, como cristão, a gente deva tratar todo mundo bem. E a maneira especial fica para os mais sofridos. Né? Como diria o Cristo, né? Convidar os pobres e os estropiados, né? Talvez esses mereçam um especial, né? Na forma de tratamento e de atenção. E aí eu vou ler um outro trecho que me chamou profunda atenção. Abeiramo-nos no manancial do saber para depois acomodarmos-nos nos círculos da exibicionice, tão nociva quanto inoperante e tola. Tem a ver com o que eu falei, mas também pode ter a ver, vamos, né, trazendo para a gente, óbvio que Lisandro não estava falando da doutrina espírita, mas estava falando de todos os saberes espirituais que Deus permite ao mundo. Quer dizer, será que às vezes não caímos nessa armadilha? A gente sabe, a gente se acomoda, a gente cria mil desculpas e fica só com a parte do exibicionismo, né? Eu sou fulano, eu que mando, eu que apareço, eu sou o dono da verdade, e muitas vezes não produzimos tanto. Vou continuar só mais um parágrafo. Havia amargura nas palavras de Lisandro, que o tom grave mais acentuava, como se emergisse das águas profundas do próprio passado. Quer dizer, estava tocando ali em recordações dele também, trazendo à tona reminiscências valiosas mais amargas. E o ancião prosseguiu melancólico. Assim, rolavam-se séculos sobre séculos. Dormíamos no leito macio das ilusões passageiras. Cada experiência, novo desperdício de tempo, e desse modo, outros séculos passariam se a própria luz não se condoesse de nossas misérias e não nos viesse ao encontro das deficiências espirituais. Antes do encontro sublime, não víamos nem sentíamos as sombras. Agora, a vida tem um sentido novo, aclarada tal como o raio de sol, que se insinua sorridente e brilhante
entre as carantônias escuras das nuvens em dia de chuva. Houve significativa pausa. E em seguida, Marco aduziu sereno e jubiloso, já encerrando. Somente agora começo a compreender o sentido de muitas lições que me confundiam. A misericórdia maior desce sobre o menor de todos os espíritos que busca a chave da paz e da eterna harmonia. Louvado seja Deus. Louvado para sempre, responderam os companheiros num coro de tocante entusiasmo. E aí eu vou destacar só uma linha, que talvez também tenha a ver conosco, Lisandro comenta: antes do encontro sublime, não víamos nem sentíamos as sombras. É uma realidade muito comum também em quem conhece, quem estuda, quem pensa sobre o espiritismo aplicado a si mesmo. Porque antes a gente não tem uma dimensão da nossa evolução, a gente não tem dimensão do quanto precisamos e das nossas sombras, antes de conhecer de fato a doutrina espírita e refletir sobre ela seriamente. Então isso incomoda. Algumas pessoas até dizem: depois que eu me tornei espírita, parece que algumas coisas pioraram. Ou são as ilusões que começaram a se diluir, a se desfazer. Porque, afinal de contas, o processo de crescimento espiritual é muitas vezes desafiador. E esse confronto, esse desfazimento das ilusões pode ser profundamente doloroso. Porque aí a gente começa a se dar conta, quando a gente quer, claro. Por que tanta vaidade íntima? Porque é que eu tenho que ser o número 1? Porque é que eu tenho que ser ouvido? Porque é que eu tenho que fazer e todos têm que me seguir? Uma reflexão profunda vai nos mostrar que estamos buscando a vaidade íntima quando adotamos esse tom e essa postura de vida. Bem, vou continuar. A viagem continua. E aí nós vamos ver uma cena absolutamente assombrosa. Assombrosa em que sentido? No sentido da compreensão do Marcos, da evolução humana. E aí, diga-se de passagem, não há relatos no Novo Testamento que muitos que acompanhavam Cristo tinham essa noção. Há relatos de muitos que não entendiam, porque achavam que a presença do Cristo ia ter um resultado imediato. Tudo ia se transformar porque o Cristo foi crucificado. Tudo ia se transformar, claro que tudo se transformou, mas no sentido de solucionar plenamente os problemas humanos. Obviamente, estamos no ano de 2014 e não precisa ser muito observador para constatar que os problemas humanos persistem. Agora vejamos a lucidez do Marcos em relação a isso. Vamos avançar um pouco na história. Ele está visitando com outros companheiros essênios o Templo de Jerusalém. Eu vou ler rápido o trecho. Em uma das entradas do Shell, esclarece Joel: aqui se encontra a maravilha da intolerância judaica que me conduziu ao povoado essênio. Vede aquela tábua de aviso e pasmai-vos, diz Joel. Havia no tom dessas palavras decepção e amargura, e os companheiros deram-se pressa em sentir de perto a causa do feliz ingresso de Joel na seita essênia. Marcos, estancando-se à entrada, lera em voz alta a inscrição hebraica: forasteiro algum, ouse pisar esse espaço dentro do arcado que rodeia o santo. Quem aqui for apanhado pagará com a morte sua ousadia. Minha pobre mãe entrou aqui inadvertidamente, por não saber ler e foi trucidada sem piedade. Desabafou o jovem com lágrimas de dor, brilhando-lhe nos olhos. A razão está inteira contigo, meu querido Joel, acudiu Marcos emocionado. Não se justifica o domínio das trevas sob o beneplácito da lei.
Cada dia, convenço-me da impossibilidade da desintegração desses princípios tão arraigados nos códigos dominantes. A grande luz fará descer sobre os corações endurecidos o ferrete de sua força. Aduziu Josafá convicto. Quer dizer, ele ainda tinha essa ideia. Não, a grande luz, a grande estrela vai resolver tudo. Responde Marcos: todavia, o empreendimento reclamará séculos. Retorquiu Marco com igual firmeza. Já não credes no poder da grande estrela? Nunca vos vi tão pessimista. Né? E aí o Marcos responde: creio nele, meu caro Josafá, mais que nunca, depois do encontro, mas creio também nas forças antagônicas. Que fazer quando os corações se comprazem no mal? Arrancá-los do lodo contra a própria vontade? Não, meu bom amigo, o Salvador jamais entrará nos corações pela porta da interferência na liberdade do pensamento. Olha aí, quer dizer, esta compreensão de que o processo respeitaria o livre-arbítrio humano e que, por respeitar o livre-arbítrio humano e por ver quanto nós ainda buscávamos e buscamos as satisfações da íntima vaidade, as satisfações íntimas vaidosas, o processo, já compreendia Marcos, demoraria muitos séculos. E aí Marcos faz uma reflexão das mais interessantes. Hoje eu vou me estender um pouco mais porque é importante a gente ler isso com muita atenção. Continua Marcos: que conseguiram os profetas do passado? Marcos está dentro do templo, ele não é judeu, ele é romano, mas conhece em profundidade, pelos estudos dos essênios, as escrituras judaicas. E aí ele começa: os profetas chegaram confiantes e ardorosos para o desbravamento das consciências. Ele vai falar aqui de uma história milenar, tá certo? Mas qual dentre todos não conheceu a revolta e a impaciência no roteiro da incompreensão, para a qual foram designados pela divina vontade? E aí, talvez isso também fosse o que confundia Marcos, porque ele estudava os profetas e dizia: mas eles também se revoltaram. Será que a revolta é certa? Né? Eles eram uma das referências máximas, estavam ali. Quando ele conheceu Cristo, ele entendeu, ele disse: não, prioridade é a lei do amor. São grandes espíritos, mas quando eles agem, impulsionados pela revolta e pela impaciência, eles também estão errando. E aí ele vai descrever vários profetas. Moisés surpreendeu-se um dia a espancar os adoradores do bezerro de ouro após a bênção do decálogo no Sinai. Quer dizer, a gente sabe que quando Moisés foi receber os 10 mandamentos, o povo naquela hora pegou as joias e começou a construir um bezerro, um símbolo, um bezerro de ouro, e começaram a adorar ele. Moisés, quando desce, espanca os adoradores. Elias irritou-se, que é um outro grande profeta, certa feita, com os sacerdotes de Baal, que o rei Achade colocara no lugar dos sacerdotes de Deus. O bom profeta, que passara os anos de sua vida a pregar as excelências da misericórdia do Criador, desmantelara-se no abismo da revolta e ordenou a matança geral dos representantes de Baal. É outro episódio narrado no Antigo Testamento. Eliseu, outro grande profeta, entre as curas que operava, quer dizer, um médium de cura, praticara horrendos atos de fúria, arrastado pela impaciência que conduzira à ignorância das massas. Talvez por não ter essa percepção que Marcos já tinha, na época do Cristo, eles vieram antes, claro, de que o processo demora séculos. O profeta Jonas, continuou Marcos, quando chamado pelo Pai ao serviço do esclarecimento das mentes, chafurdadas no lamaçal da concupiscência, recusou-se a obedecer. Surpreendido pela dor, voltou atrás, decidindo-se pregar em Nínive, cidade grande, cujos 120 mil habitantes ainda não sabiam distinguir a mão direita da esquerda.
A tarefa era penosa e o profeta logo se cansou e anunciara às massas impenitentes a destruição da cidade por castigo do Senhor. Houve geral constrição e Deus apiedou-se do povo, cancelando a pena. Jonas retirou-se da cidade, abrigando-se no cimo da montanha próxima, à espera da destruição anunciada. Ficou contrariado quando verificou que o Senhor não cumpriu a palavra empenhada. Desejava ver o povo castigado. O que é que o Marcos Eurípides está destacando aqui? Que esses grandes espíritos também foram tomados pela revolta e pela impaciência. E aí ele continua, falando agora, já concluindo, com o profeta Jeremias. Jeremias, depois de 23 anos de pregações diárias ao povo de Judá, exortando a penitência, avisou a cidade empedernida sobre o seu cativeiro próximo, sob a dominação de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A escravidão de 70 anos seria o castigo do Altíssimo sobre o povo desobediente. O próprio Jeremias, a quem fora permitido permanecer em Jerusalém após a invasão babilônica, punha-se a lamentar pelos muros da antiga capital. Triste e arrasada, chorando os que morreram, as crianças levadas ao cativeiro, o povo reduzido à mendicância humilhante. A voz do profeta eternizou-se na lamentação melancólica que mãos piedosas registraram no rolo sagrado. A exposição de Marcos despertara vivo interesse dos companheiros e numerosas pessoas que estavam em volta e aproximaram-se para ouvir o moço. Após breve pausa, voltou ele ao tema, com leve acento de amargura. A corrupção entre os gentios em todos os tempos apresenta a ignorância por causa determinante. Esta, por sua vez, gera a miséria e os vícios, sobrevindo os sofrimentos e a revolta. Eis que, em meio à devassidão, o Pai envia sempre um dos seus anjos para aplacar a sede de gozos inferiores e apontar o caminho da penitência. Mas, ai, nunca foram recebidos dentro da compreensão legítima os profetas de Deus. As criaturas prosseguem na busca de prazeres pecaminosos, a cair e a chorar, a rastejar-se no pó e a esperar por dias mais felizes. E aí esse pequeno parágrafo merece um comentário, As criaturas prosseguem na busca de prazeres pecaminosos. Quais são as consequências? Cair e chorar, rastejar-se no pó e esperar por dias mais felizes. Para concluir, adiantara-se no seio da multidão atenta um velho de longas barbas brancas. Parecia receber com prevenção as palavras do moço, que prosseguia na exposição dos conhecimentos adquiridos na intimidade da seita. Quer dizer, o que o Marcos estava fazendo ali era apresentar o conhecimento secreto dos essênios. Estranha força estimulava a palavra de Marcos. Estava ali sob uma influência espiritual que depois descobriremos quem era, compelindo a reverberar os seculares desvios da gente hebraica, cujos deslizes de tantas jornadas não se justificavam, não apenas pelos ensejos que a divina misericórdia colocara ali na rota de povo escolhido, mas especialmente pelas luzes conquistadas no convívio de profetas e do Pai Amantíssimo através dos séculos consecutivos. Como todos recebiam as graças de tantas lições milenares, respondiam ao chamamento com evidente desrespeito à casa sagrada de orações, com a intolerância criminosa, mantenedora de sacrifícios humanos que conturbava a era patriarcal com o requinte da selvageria. Quando Marcos faz uma pausa, o ancião reaproxima-se com 2 guardas do templo e ordena em voz alta: levai este moço ao átrio do gentio situado no sul até segunda ordem, mantenham-no sob vigilância. Dolorosa surpresa estampara-se no rosto dos companheiros. Josafá colocou-se à frente de Marcos, acompanhando e protegendo. Os outros moços seguiram em silêncio, obedecendo ao manual de disciplina essênia, cujas primeiras páginas orientam obediência aos deveres instituídos pelas autoridades.
Confortadora serenidade perfumava também o belo coração do jovem orador nos passos iniciais do testemunho que se aproximara. No próximo episódio, certamente veremos, o desenrolar dessa história, mas fica aí essa reflexão. Até que ponto temos mantido a dureza dos nossos corações? Milênios de dezenas de enviados do mais alto para nos educar. E recebemos eles de maneira tão cruel, tão fechada, que eles mesmos caíram na revolta, tiveram episódios de revolta. É um processo milenar que nós estamos envolvidos. Portanto, um processo de recuperação exige uma postura lúcida, clara e firme, para que a gente não esteja hoje, 2000 anos depois do Cristo, repetindo os erros que tínhamos antes dele, que tínhamos na época dos profetas, que tínhamos nas outras civilizações. Sempre os mesmos erros: a busca dos vícios, a satisfação das vaidades íntimas, o apego ao poder e a arrogância. Até que ponto isso não tem sido alimentado em nossos corações? Até que ponto isso não tem tornado, em parte, uma identidade do próprio movimento que participamos? Importante pensar isso e refletir que vícios milenares só cederão com um processo sério de autoconhecimento e de autotransformação. Não é à custa de ser simpático, não é à custa de fachada. Processos desse tipo, para ocorrerem, lembrando o início de Lisandro, requer que nós acolhamos a luz para que ela mostre as nossas sombras e, nos tornando conscientes de nossas sombras, possamos seguir a luz. Bem, despeço-me. Espero que essas reflexões possam ser válidas para todos nós, para que possamos nos preparar para nos tornarmos verdadeiros colaboradores de Jesus. Vamos ao nosso Evangelho, Vou ler apenas um trecho para que a gente possa receber aqui as inspirações dos amigos espirituais. A parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos foi-se embora, negociou com o seu dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma outros 2, mas aquele que havia recebido 1 foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar outros 5, dizendo: Senhor, me haveis colocado 5 talentos na mão, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos esclarecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 2 talentos na mão, eis aqui outros 2 que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que havia recebido 1 talento veio e lhe disse: Senhor, seis que é um homem severo e duro, que ceifas onde não havia semeado e colhes onde não haveis empregado. Por isso eu temia e escondi vosso talento na terra. Ei-lo aqui e restituo o que é vosso. Mas o Senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Sabeis, que ceifo onde não semeei e colho onde não empreguei? Deveríeis, pois, colocar meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu.
que lhe tire, pois, o talento que tem, e dê-o àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que têm, e tirar-se-á mesmo o que aquele que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil às trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon. Pai de amor e bondade, que tua misericórdia infinita toque os nossos corações, nos protegendo e nos amparando e permitindo, se for de tua vontade, que os bons espíritos possam realizar a conclusão do nosso programa de hoje. Que assim seja. Paz em vossos corações. A verdade é que há tantos e tantos milênios a criatura foge, revolta-se ante o amor do Pai. Necessário era aceitar-se como espírito necessitado, para que com a humildade sincera possa cada um abrir o próprio coração à luz divina, para que ali possa o Cristo habitar e operar as transformações necessárias da autoiluminação de cada um. Caminhamos ao longo dos milênios na tola vaidade de achar-se autossuficiente, de pensar-se sábio, capaz de a tudo controlar e manipular, almejando quase sempre a satisfação inferior do mando, do egoísmo e tantas vezes da maldade. Irmãos, se crede no Cristo, se sabeis com convicção da própria imortalidade, que é dádiva de Deus à sua criatura, abri os vossos corações ao serviço que cabe a cada cristão nesse mundo, a busca do consolo, o esclarecimento do irmão e, acima de tudo, o exemplo a cada dia. Exemplificar a imortalidade é desprender-se do apego da matéria. Exemplificar a imortalidade significa pacificar o próprio coração pela certeza de que Deus sempre nos dará a oportunidade de nos melhorarmos a cada instante. Exemplificar a convicção que Deus é amor significa ampliar o raio de ação em benefício de todos os irmãos, que são espíritos encarnados e desencarnados que participam da criação infinita. Amigos meus, que o Cristo vos inspire a coragem tranquila que demonstrou Marcos no Templo de Jerusalém, a dizer: as criaturas ainda não aprenderam a amar, mas também a convicção segura de que todos podem alcançar a autoiluminação. É preciso o caminho da autocrítica, saudável e equilibrada, para que localizemos em nós as sombras terríveis e, consciente da nossa necessidade, roguemos ao alto o conforto e o amparo e, acima de tudo, a luz da fé e do esclarecimento. Meus irmãos, 2000 anos da vinda do Mestre ao mundo. É hora que se erga-se intimamente e que, com o pensamento elevado ao alto, iniciemos hoje o bom trabalho, doando-se mais, exigindo menos, porque apenas a doação plena
irá pacificar os nossos corações, que ainda sofre o tumulto das paixões milenares. Doar-se ao amor, doar-se à compreensão mais ampla e, acima de tudo, aplicar corajosamente o talento que o Mestre depositou em vossos corações, para que, quando Ele retorne, possamos dizer: Senhor, eis o que é teu, obrigado por confiar em mim. Muita paz, do vosso irmão e amigo Caibar.